Hoje a gente vai falar sobre se afetar sobre as coisas. Eu vou dar uma dica aqui de como se afetar, mas como entender o que tem a ver essa afetação que você está sentindo sobre algo com o seu propósito, com a sua missão. Então hoje a gente vai falar sobre a raiva positiva. E a gente vai falar hoje como que é positivo ter uma raiva, né? O que é aquelas coisas que incomodam a gente, que nos afetam, o que elas estão tentando dizer pra gente? Será que tem um jeito da gente passar pela vida sem se afetar, sem se doer? Né? Porque às vezes a gente quer se sustentar com um pensamento positivo, mas existe um mundo à nossa volta, né? Existe aquecimento global, política, família, convívio, é o marido que não lava a louça, é o filho que não faz a lição de casa. Como é que a gente lida com os outros, com as situações externas? Né? Será que é ruim sentir raiva? Será que é ruim ficar irritado com essas situações? Hoje eu vou falar sobre isso aqui. Falar sobre essa história, né? De como é que faz para não se afetar pelos outros, pela vida, pela política, pelo clima, pelo aquecimento global, pelo filho que não lava a louça, pelo marido que não colabora, ou pela esposa que também fica dando muito trabalho. Como é que a gente faz? Né? Quando, no fundo, o que desperta dentro de nós é uma raiva. Será que é positivo sentir raiva? Então, hoje a gente vai falar dessa grande vilã das emoções, que ninguém quer sentir raiva, né? Então, para começar aqui, eu queria ouvir vocês. Quem aqui sente que tem muita raiva, que é mais assim explosivo? E quem sente que não tem muita raiva, ou quando tem raiva, guarda, tenta parar, tenta não brigar, tenta não se afetar muito. Como é que vocês reagem aqui? Contem para mim. Lembrando que as minhas lives sempre são interativas, então não me deixem no vácuo, vamos conversando, porque o objetivo é ajudar vocês a manterem uma semana melhor e aumentarem a vibração de vocês em relação ao que está agora. Então, eu preciso saber como é que vocês chegam, né? A gente precisa trocar essas ideias. Então, falem aqui para mim. Vocês acreditam, né? Quem aqui que é mais explosivo, que tem muita raiva, que vive irritado, vive nervoso, vive tenso. E quem é mais, tô com raiva, mas deixa pra lá, não vai adiantar nada mesmo, não vou me estressar e guarda aquilo e deixa pra lá. A Aninha falou que guarda raiva, que não é de falar. Tá. Todo mundo sente raiva, tá, gente? Todo mundo. Agora tem a diferença é essa, né? São pessoas que deixam a raiva sair, ir para fora de alguma forma, ou são pessoas que implodem, que guardam a raiva. Ó, deixa eu ver aqui. A Fabi falou que quando tem raiva chora. A Leninha falou que guarda raiva. Cadê? Mais alguém falou que, ó. A Lindsay falou que a meditação ajudou ela muito. Que bom, Lindsay. Ednilza, por muito tempo guardou e ganhei de presente um problema na tireoide. Hoje eu busco falar mais. Exatamente. Que bom. Ó, Rita, eu entendo que nossos pensamentos e sentimentos criam a realidade. Tento estar sempre na gratidão, mas tenho raiva do momento que estou passando. Rita, eu vou pegar essa tua frase aqui, porque essa é a base de tudo que eu vou falar aqui na live. Por que, gente, que a gente não deveria engolir a raiva, silenciar a raiva e achar que a raiva não é um sentimento que vai ajudar a gente a melhorar? Porque a raiva, ela é a energia do movimento. Lógico, existe a raiva positiva e a raiva negativa. Vou até fixar esse comentário aqui da Rita, ó, pra gente não, para depois eu não perder. Mas, olha só, lembra que aqui em cima teve alguém que falou, foi a Ednilza, que guardava a raiva, não falava e ficou com problema de tireoide? Por quê? As nossas glândulas são no nosso corpo a distribuição da nossa energia. Por isso que é tão comum a gente, principalmente nós mulheres, termos problemas de hormônio, né, que são produzidos nas glândulas, quando a gente reprime algumas emoções. Então a gente brinca, né? Mas, por exemplo, a Dercy Gonçalves, quem lembra da Dercy Gonçalves? Era aquela velhinha que xingava pra caramba. Morreu com quase 100 anos. Por quê? Não sei se quase ou com 100. Porque ela botava pra fora, ela não implodia, ela não guardava aquilo. Então, toda doença, ela vem de suprimir emoções e sentimentos. Se você suprime uma emoção, isso vai ficar
guardado como uma carga de energia, um choque que você tomou e fica guardado em alguma parte do seu corpo ou em várias partes do seu corpo. Então a gente precisa escoar essa energia que fica reprimida. Mas, ok, você está ali com um sentimento, você está sentindo raiva, e essa raiva que você está sentindo, você está com medo de sentir raiva, porque você sabe que isso cria sua realidade, né? Igual a Rita está falando aqui, ó. E aí eu tento estar na gratidão, mas eu tenho raiva do momento que eu estou passando. A Rita falou isso aqui, eu vou pegar para desdobrar toda essa história do que a raiva ela tem de poder. Na escala da consciência, a raiva, ela é a intermediadora entre o medo, a culpa, a vergonha, a tristeza e a coragem, o orgulho, a vulnerabilidade. A raiva está no meio disso tudo. Então, para a gente conseguir ter um movimento de sair daquela situação que a gente não gosta, a gente precisa da raiva. Então, eu tenho uma cliente que ela vivia numa relação abusiva, mas ela estava extremamente triste, ela estava extremamente triste. E aí, ela não conseguia sair da relação, por mais que ela soubesse que aquela relação fazia mal para ela, que não era bacana, que era uma relação abusiva. Ela sabia disso tudo, mas ela estava tão triste que ela não tinha força para sair daquilo. Ela não tinha energia, ela não acreditava que era possível. E aí eu fui fazendo um trabalho de ir despertando uma raiva positiva nela, que é uma raiva. Qual é a diferença da raiva positiva e da raiva negativa? A raiva negativa, você vai colocar a sua frustração no outro. A raiva positiva, você vai observar o que aquilo pode ser o outro, pode ser uma experiência, pode ser uma situação, trouxe para você, como que aquilo refletiu em você ao ponto de te afetar e fazer você ter raiva. O que aquela situação está trazendo para você? Você está se sentindo desrespeitada? Você está se sentindo humilhado? Você está se sentindo abusado? Você está se sentindo atacado? Você está se sentindo sobrecarregado? Então a raiva, ela vem para encerrar ciclos ruins. Ela deveria ser a nossa maior aliada. Porque se você tem raiva, você tem uma insatisfação. E como já dizia minha avó, os incomodados que mudem, né? Então, se você tem um incômodo, você deveria ter força para mudar. O nome dessa força é raiva. Então, o primeiro passo para a gente sair de uma situação muito ruim é se permitir sentir raiva. Se você não se permite sentir raiva, você vai ficar na tristeza, na mágoa, na frustração por muito tempo. Isso está fazendo sentido para vocês, gente? Então, depois vocês vão me contando aqui se vocês estão evitando a raiva também, ou se vocês já estão colocando para fora e como que vocês estão colocando para fora. Da maneira positiva, entendendo como aquilo ali te afeta, para que você dê o seu limite, fale, ó, não, isso aqui não é para mim, não quero. Ou se isso te afeta com você culpando o outro, julgando o outro, ficando com frustração em cima do outro. Como é que tá isso? Então, aí a gente tem que entender o seguinte, se eu uso a raiva para me colocar vulnerável e pedir ajuda para sair, ou se você usa essa raiva para se indignar com uma situação e não permitir, essa raiva é positiva. Se você usa essa raiva para ficar magoado com o outro, para ficar com raiva do outro, para ficar frustrado com o outro, essa raiva ela vai implodir em doença, em sentimentos negativos para dentro de você. E aí não adianta você só meditar, só tentar pensar positivo, só tentar esquecer, porque essa raiva que você está suprimindo, ela vai voltar de alguma forma, até que você resolva. E a raiva, ela é uma emoção transicional. O que ela faz? Ela tira a gente do nosso mundo físico e nos ajuda a elevar a nossa vibração para que a gente chegue na espiritualidade. Tudo bem, mas é uma vibração muito baixa ainda. Mas, gente, eu vi um meme outro dia que é muita verdade, que é assim, o único jeito de não ficar triste é ficar puto. Desculpa o palavrão logo cedo, mas é verdade. Se você se permite se indignar com as coisas, se afetar pelas coisas, você não vai permitir que coisas ruins, coisas que te afetam negativamente, que afetam a tua vida negativamente, continuem te ferindo, sabe? Então a gente precisa
precisa aprender a dar limites. Raiva versus limites. E esses limites e essa sensibilidade, ela deveria ter uma regulação, né? Vamos dizer assim, nem muito nem pouco. Também não vai ficar achando que todo mundo está te afetando, todo mundo está te irritando, todo mundo tá fazendo alguma coisa contra você, né? Porque não tá. Agora, usar isso, pegar aquilo que te causa irritação, que te dá ranço, que te dá raiva, vai fazer com que você entenda um pouquinho mais sobre você. E aí tem uma grande lei universal, uma lei cósmica, que é a lei do espelhamento, né? Que é a lei da polaridade. Então, o que que isso diz, essa lei do espelhamento? Que aquilo que me afeta está dentro de mim. Aí você vai falar, não é possível, mano. Não está dentro de mim, não. Sabe por quê? Porque eu jamais seria, assim, mau caráter como meu chefe é. Eu jamais seria encostado como meu filho é. Eu jamais seria sonso como meu marido é. Né? A gente vai se comparando e achando que a lei da polaridade faz, a gente tem que ser igual. Mas como é que isso funciona? Ela não é igual, ela vem com a face oposta. E aí isso demonstra quais são os programas que estão nos prendendo aqui. Porque o primeiro passo para chegar à liberdade é a raiva, que aí você vai passar pela vulnerabilidade que vai te trazer coragem, né? Então, a coragem vai te ajudar a subir na escala da vibração, mas não existe coragem sem a permissão de ser vulnerável. E estar vulnerável é se permitir ser diferente do que é, abrir mão de ter aqueles pensamentos conforme eles eram antes, não querer ficar tendo razão, mas buscar apoio para se tornar diferente. Porque, gente, se você está vivendo uma situação que está te decepcionando, que está te dando tristeza, que está te dando raiva, que você está ficando magoado, você só tem duas oportunidades: ou você muda, ou você vai continuar e vai implodir. É simples assim. Bom, eu vou continuar lendo aqui os comentários de vocês, tá? Deixa eu ver o que vocês estavam falando aqui. Que vocês falaram para Chuchu. Ainda bem, adoro quando vocês comentam também, para eu ir comentando o que vocês estão falando. E quem quiser fazer alguma pergunta, manda aqui também. Ó, a Rita falou: sim, tudo isso que você falou, só não sei achar a solução. Eu vou te ajudar hoje aqui, hein, Rita? O Nelito falou que não consegue colocar para fora. A N Simões falou: bom dia, eu tenho passado raiva no trabalho e no relacionamento, minha vontade é me vingar. Vamos falar sobre vingança. É uma boa questão. A Nádia vem aprendendo muito com a raiva, ela sempre tem algo a dizer. Sempre tem, gente. A raiva é a nossa energia intermediária. Ela vem aqui contar o que, que a gente está insatisfeito. E vocês já viram o mundo mudar sem satisfação? Tava lá os seres humanos arrastando pedra. Aí eles viram uma pedra redonda cair da árvore e viram ela rolar. Eles estavam insatisfeitos de arrastar a pedra, foram lá e inventaram a roda, com base naquela observação. Então, sempre uma insatisfação da gente pode nos ajudar a ir além. Mas a gente tem que se conectar com o nosso eu interior, ao invés de ficar direcionando essa raiva, essa frustração para o outro. O outro é só um instrumento para fazer você observar isso, tá? Então a Regiane falou que a minha raiva precisa ser externada. Se eu guardar esse sentimento, vai chegar um momento explosivo. Nesse momento, eu sempre passo do ponto. Exatamente, Regiane, é igual quando você está tomando sol, né? A gente toma sol, toma sol, toma sol. Você está percebendo que está chegando no limite. Vai chegar uma hora que aquilo vai dar uma queimadura que vai te deixar tão sensível que qualquer toque vai ser demais. É a mesma coisa que acontece com os limites emocionais. Se a gente não dá um limite emocional, a gente vai se queimando. E aí qualquer coisa que acontecer fora vai ser demais, porque você já está sensível. É como se fosse uma queimadura emocional, né? Então, você está muito sensível. Qualquer coisa que acontecer vai te afetar demais, vai te agredir demais. Por isso que é importante aprender a colocar o bloqueador emocional antes de se queimar, tá? Ó, o Fel falou assim: eu não consigo demonstrar sentimento. Só estou me isolando de tudo e de todos. Eu fui parar no hospital ontem. Pois é, assim, se você já sabe que você não consegue, você não vai conseguir ser vulnerável com outras pessoas, né? Nitidamente, você não tem vínculos com pessoas das quais te deem sensação de conforto, de intimidade, de segurança. Então, é muito importante procurar isso num profissional, né? Que você tenha
uma terapia onde você consiga se abrir com uma pessoa que não vai te julgar, com uma pessoa que vai te dar apoio. É muito importante, gente, passar pela etapa da vulnerabilidade. Não precisa ser você falar assim, ah, então eu vou abandonar tudo, vou meter o louco, vou sair do meu emprego, vou ficar vulnerável mesmo. Ser vulnerável é você se permitir olhar para aquilo que você se envergonha, né? Porque não é vergonha ter raiva, não é vergonha ter ódio, não é vergonha querer se vingar. A vergonha é se você extrapolar essa sensação, né? E acabar fazendo isso porque você estava com hipersensibilidade, porque você não soube dar limite aos poucos. Uma hora isso vai emergir. Pode ser numa crise, pode ser numa doença, mas vai, porque a gente não consegue. O nosso corpo, ele é um receptáculo que tem um certo limite. Se passar desse limite, você não vai aguentar, né? Ó, o Cristiano tá falando aqui. Eu ainda sinto raiva quando confrontado. Saio para caminhar na praia e consigo relaxar. Estou usando o método certo, eu deveria bater de frente e vencer a raiva. Vamos lá. Ó, olha o que eu tinha falado aqui. É o seguinte, a gente não deve bater de frente. A gente deve entender o que que aquilo está nos provocando. O que que aquilo ali está ferindo dentro de nós, né? Então, tem que entender se, por exemplo, a raiva que você tá é porque você está tentando controlar a vida do outro ou se é porque o outro está, de fato, fazendo mal para você. Então, por exemplo, ah, eu acho que meu filho tem que amarrar o tênis mais rápido. Aí eu fico com raiva porque eu tô atrasada. Mas meu filho tem o ritmo dele, eu não respeito o ritmo dele e fico com raiva. Essa raiva é muito negativa, porque é uma raiva egoísta. É uma raiva que fala que as pessoas têm que agir conforme você quer. Essa raiva é muito, muito, muito negativa. É uma raiva infantil, sabe? Por que que é infantil? Porque eu entendo que o mundo tem que agir conforme eu desejo. As pessoas têm que ser do meu jeito. Elas precisam ser mais eficientes, elas precisam ser mais ágeis, elas precisam me atender, elas precisam ser melhores, porque eu, senão sobra tudo para mim. Essa é uma raiva de orgulho. Eu tenho orgulho de ser assim e eu não me permito ser sensível. Então, as pessoas que são um pouquinho mais lentas, um pouquinho mais sensíveis, um pouquinho mais delicadas, te irritam. Mas o que que essa raiva demonstra? Que a sua criança está ferida, que a sua criança não teve a chance de ser doce, de viver sem ter que ser útil, de viver com vulnerabilidade, de ter um colinho, de ter calma, de descansar. Muitas vezes tem raivas que estão mostrando pra gente que a gente não se permite descansar, que a nossa vida inteira a gente teve que ser produtivo. Então, essa raiva ela vem para o quê? Para dar um basta e você começar a dar um limite para o seu tempo de ócio, o que é muito importante, né? Sem o ócio, a gente não consegue criar, a gente não consegue intuir. Por isso que meditação muitas vezes é importante. Quando que a meditação é necessária? Quando você é uma pessoa que não consegue pausar, contemplar, admirar, agradecer. Se você consegue viver a sua vida constantemente em estado de apreciação, de apaixonamento pela vida, de admiração, de gratidão, você não precisa parar para meditar, você está em estado meditativo. A meditação ela vem para fazer a gente parar de se afetar tanto pelo universo exterior e se conectar um pouco com os próprios sentimentos, né? Ó, aí tem aqui a Perfeitinho falando: oi, bom dia, eu tô vendo e falo que tem muita gente ruim que faz de nós um bobo, assim ficamos frustrados. Só uma coisa que nós temos que saber: coração bom é o melhor que temos. Então, tem gente ruim, mas às vezes a gente é ruim. E como é que a gente é ruim? Quando nós achamos que nós sabemos o que é melhor para o outro e ficamos controlando o que o outro tem que fazer, ou quando fazemos pelo outro, porque isso fere o livre-arbítrio do outro. O outro tem a sequência que ele está ali, a linha do tempo dele, o aprendizado dele. A gente não pode mudar o outro. E se a gente fica tentando fazer isso, a gente está agindo contra a lei do livre-arbítrio, vai dar raiva. Por quê? Porque você não vai conseguir. O outro tem que querer, sabe? Então, se o outro está te fazendo de bobo, está te fazendo de trouxa, será que é o outro mesmo que está fazendo? Ou é você que sabe que para ter afeto, atenção ou ser útil, você tem que fazer alguma coisa pelo outro, porque senão você não se sente amado? Então, qual é a cura? Ao invés de ficar com essa raiva, achando que o outro é ruim, que o outro não te retribui, é você fazer por você, é você se permitir
ter tempo para você, parar de priorizar a vida do outro, parar de controlar o outro. Então, essas decepções que aparecem na nossa vida, elas são só projeções daquilo que a gente quer ganhar, do nosso lado egoísta. Então, se eu estou amando alguém e eu espero que essa pessoa retribua de tal forma, é porque eu sou egoísta, porque eu quero que alguma necessidade minha seja atendida. Se eu amo alguém incondicionalmente, eu entendo que eu antes tenho que me amar incondicionalmente e priorizar os meus desejos. Se eu priorizo os meus limites, os meus desejos, as minhas vontades, ao invés de ficar cedendo e dando prioridade para o que é do outro, para o que é obrigação do outro, para o que é bem-estar do outro, se eu priorizo o meu bem-estar, ninguém vai ser capaz de me decepcionar, porque eu vou ser o maior amor da minha vida e, consequentemente, vou conseguir fazer aquele ensinamento que Jesus nos deixou, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não ama a você mesmo, você está priorizando o outro, vai dar problema, mais cedo ou mais tarde. Né? Então, essas decepções que a gente tem, elas são muito importantes para entender aonde você está colocando seu controle, o que você está projetando, qual é o medo que essa raiva está escondendo. Porque, gente, só existe biologicamente no nosso corpo, a epigenética fala sobre isso, dois caminhos, que um é o medo e um é o amor. O medo, ele vai lá atrás da culpa, da tristeza, da vergonha, da mágoa, da frustração, isso tudo é medo, tá? A raiva tá lá no limiar para você conseguir sair do medo. Então a raiva, ela é ali o último caminho do medo. Se você consegue entender por que você está com raiva, qual é o limite que essa raiva está te causando, está te trazendo, qual é o limite que essa raiva está mostrando que você precisa trabalhar, você vai ter a força para ser vulnerável. E aí, o que é ser vulnerável? Talvez vai ser colocar para o outro que aquilo ali está te ferindo, que quando o outro faz isso com você, você não gosta, que quando o outro te trata de tal maneira, isso está te agredindo e que você não permite. Então, você não permitir que algo aconteça recorrentemente na sua vida, antes que isso te agrida, você vai começar a sair do caminho do medo e ir para o caminho do amor. Então, tem que começar pelo amor próprio, por entender como que aquilo ali está te afetando, como aquilo ali está agredindo os seus limites. E talvez, gente, tenha raivas, né, como eu falei ali, que estão agredindo o limite do outro. Então, como é que acontece esse ciclo de trauma que faz você ficar uma pessoa muito raivosa? Por exemplo, se eu cresci numa casa onde eu tinha que ser produtivo, que eu não podia ser descansado, que eu não podia relaxar, que tudo falavam que eu era preguiçoso, que me botavam para fazer coisas o tempo todo, ou que meus pais não tinham responsabilidade, eu tive que ser responsável muito cedo. A gente vai criando uma couraça emocional, que é a couraça da humilhação, que é assim, não, eu que tenho que fazer, eu que tenho que dar conta, eu que tenho que ser forte. E o que isso fere em nós? Fere a nossa sensibilidade, o nosso limite de perceber que está cansado, de perceber que não vai dar conta de algo, de perceber que aquilo ali está agredindo de alguma forma. E às vezes essa raiva, ela vem quando você vê uma outra pessoa que está de vida boa, que está descansando, que está na boa, que está feliz, que está tranquilo, que está fazendo as coisas com calma. Por que que isso te dá tanta raiva? Porque tem um trauma seu para ser tratado. Então a raiva ela vem para te mostrar que você está tentando controlar o bem-estar do outro, ao invés de se permitir ter bem-estar. Isso é maravilhoso, gente, quando a gente entende que a raiva que o outro nos faz passar, ela só nos ajuda a compreender. E aí vem a vingança, né? O que fazer? Se vingar? E aí, como é que a gente vai saber? O que é essa vingança? Bom, primeiro de tudo, qualquer coisa que a gente faz para ferir o livre-arbítrio do outro é muito negativo, muito negativo. É uma lei, né, que é regida aqui no nosso universo e que quando a gente fere esse livre-arbítrio do outro, a gente está agredindo essa lei. Então, como é que a gente faz isso? Quando a gente faz alguma coisa para prejudicar o outro, quando a gente escolhe pelo outro, quando a gente tenta controlar a escolha do outro, quando a gente manipula o outro, isso tudo está ferindo o livre-arbítrio do outro. E quando a vingança que você está chamando,
é você chegar e fazer alguma coisa mal contra o outro, isso é negativo, porque você não está fazendo algo por você. Você está fazendo algo para o mal do outro. Agora, se o que você chama de vingança é simplesmente parar de agradar o outro e passar a se agradar, né? Ah, mas vou dar um exemplo aqui onde a vingança é positiva, tá? Por exemplo, eu tô no relacionamento, a pessoa só me trai. E aí eu descobri isso, a pessoa já pediu desculpa 1000 vezes e não consegui. Eu vou, termino com ela e começo a me relacionar com uma pessoa incrível, maravilhosa. E aí eu vejo que o outro, o ex, me viu com essa pessoa incrível, maravilhosa. Automaticamente eu vou me sentir bem, né? Porque o ego humano gosta de se vingar. Então o ego humano vai olhar e vai falar: tá vendo que você perdeu? Essa é uma vingança positiva. Por quê? Porque você focou em estar bem. Né? Então, se você não ficar com outra pessoa só para agredir o outro, mas se você tiver com outra pessoa porque tá bom, porque tá se divertindo, é a razão certa. Né? Agora, se você fez isso, tá usando a outra pessoa para passar na frente do ex, é negativo. Então, não é o que você faz, é o porquê você faz, é o que isso está te causando. Se está te causando bem-estar, alegria e você está seguindo em frente, continue. Se está te causando nervosismo, manipulação, rancor, é negativo, tá? Então não é o que você faz, é o como você faz, o porquê você faz. Ó, a Rita falou, ouvi muito. Rita, tu me irrita. É, Rita, o teu nome já ajuda a fazer esse trocadilho chato, né? Mas por que que você irrita? Será que você não está muito ansiosa? E aí essa ansiedade acaba transmitindo para o outro? Todo mundo que tem excesso de energia, excesso de ansiedade, que não se permite descansar, tem que se trabalhar, porque tem um trauma ali por trás, né? Esse trauma de ter tido que ser adulto muito cedo na infância, né? De ter sido responsável pelos pais, de ter sido responsável antes da hora. Então, isso é muito importante. A Cavalcante falou assim: em situação de muita raiva, eu respiro fundo por até 5 vezes, oro em pensamento e tem me ajudado a aliviar a mente. Legal, né? Então, vamos lá, Cavalcante. Depois desse passo de acalmar a mente, de sair daqueles 3 segundos ali iniciais em que você tá com muita raiva, ótimo, mas o que você vai fazer com isso? Você vai permitir que a pessoa continue te sacaneando? Você vai permitir que a situação continue ferindo teus valores essenciais? Que essa situação continue abalando aquilo que é necessário para você? Então, vem esse movimento para que... Aí a Patrícia é psicóloga, ela está até comentando aqui, ó. Entender isso é essencial para se comunicar não violentamente, reconhecendo primeiro as nossas necessidades e não depositar no outro o que não nos atende. Exatamente isso que a Patrícia falou. Então, gente, ó, se vocês estão precisando de uma psicóloga, chamem a Patrícia, que ela está comentando aqui sobre isso. Então, o que é a grande questão? Você saber que aquilo ali está te ferindo e que o outro talvez não tenha essa consciência. Né? Se você sabe que o outro tem a consciência, se você já verbalizou que isso te fere, que isso te agride e o outro continua insistindo, aí só tem um jeito, é romper com essa relação. Não tem jeito, se você conviver com uma pessoa que não respeita algo essencial para você, na conta não fecha, né? Então, se você consegue verbalizar para essa pessoa, olha, isso está me ferindo, eu não gosto, por favor, não faz isso dessa forma, isso não cai bem para mim, eu fico chateado. Se você consegue verbalizar isso, né, talvez o outro consiga ter um despertar da consciência também. Talvez ele nem saiba que aquilo ali esteja te afetando, sabe? Ó, e tem aqui, a Tereza falando, o que devemos fazer nesse caso? E quando eu não posso priorizar o meu bem-estar? Tereza, você sempre tem que priorizar seu bem-estar. Quando você não pode, você tem que entender que permissão é essa? Quem que não deixa você priorizar? Né? Quem é que está mandando você não priorizar seu bem-estar? É sua mãe? É seu pai? Porque essas eram as pessoas que controlavam você na vida, na infância, né? Hoje em dia, quem é que não te permite fazer isso? Será que você não está se colocando como criança ainda diante do mundo? Né? Então, você tem que priorizar seu bem-estar. Não importa em que situação. Mesmo que tenha filho envolvido. Né? Muita gente fala, eu não posso priorizar meu bem-estar porque eu tenho que priorizar o bem-estar do meu filho. Isso é a maior besteira que vocês vão fazer da vida de vocês. Por quê? Porque criança lê
o campo dos pais, ler. Então, se você está dentro de um lar que não está sendo feliz, acolhedor para você, a tua filha, o teu filho vai sentir isso e ele vai responder isso. Isso vai gerar um adulto disfuncional, porque ele está dentro de uma casa disfuncional. Então, você permitir ter essa vulnerabilidade de falar, peraí, pô, eu vou ficar sozinha, vai ser fogo, mas vamos lá, coragem, isso vai te ajudar a ir além. Por isso que a gente sempre tem que priorizar o nosso bem-estar, sempre. E bem-estar não é egoísmo, tá, gente? Egoísmo é você querer que o outro faça aquilo que você quer, né? Querer que o outro te priorize. Agora, você se priorizar é a única coisa que você de fato pode fazer aqui. Se você não se prioriza, quem que vai priorizar você, né, gente? Vamos falar a verdade. Aí você fica frustrado, porque você vai falar, ah, mas eu faço tudo pelo outro, eu ajudo o outro, e aí o outro não retribui. É claro, se você está dando mais valor para o outro do que para você, por que que o outro tem que dar mais valor para você? Ele também vai dar valor para ele. Porque a lei a lei que faz a gente atrair as coisas, né, da vibração, ela é assim, se eu me sinto inferior, se eu sinto que eu não sou prioridade, as pessoas vão sentir que eu não sou prioridade. Se eu sinto que o outro é prioridade, o outro vai sentir que ele é prioridade. Ainda vai ficar com raiva de você quando você se priorizar, né? Então, é isso, você tem que se priorizar. A Tereza fala, minha filha casada veio morar comigo, pois perderam apartamento. Eu abri a casa para virem morar aqui. Mas sempre estão me afetando a minha liberdade pela falta de limite. Então é você colocar os pingos nos is mesmo. Falar, olha, aqui eu quero silêncio, tá o horário, a regra é essa. Se não, paciência, vão lá para procurar o espaço de vocês. É você colocar as regras da sua casa. Né? É isso. Isso não é menos amor, é o mínimo. É o mínimo, né? Se falar que a tua casa tem as tuas regras, acabou. Ó, a Tereza falou, o meu caso, qual trauma eu preciso de ajuda? Então, não é uma receita de bolo, né? A gente tem que entender o que que causou, qual foi a origem que causou em você isso. Porque essa raiva pelo outro, né? Pelo outro estar lá vivendo a vida dele ao invés de te priorizar, pelo outro estar sendo mais lento do que você, pelo outro não estar te dando retribuição. Essa raiva, essa frustração, ela é uma frustração que mostra que você está agindo pelo emocional, né? Está agindo com o ímpeto de querer ser agradado. Então, isso mostra que essas emoções são emoções infantis. E, geralmente, essas emoções infantis, a gente precisa trabalhar a época que isso aconteceu, entender como que isso se construiu para fazer uma liberação de carga traumática para que você consiga ver o mundo de uma nova forma. Então, uma liberação traumática, ela é individual, não é uma coisa assim universal. Todo mundo tem o mesmo trauma e aí ficou com a mesma situação. Mas a gente tem que entender o que que foi, qual foi aquilo que engatilhou esse comportamento em você para fazer a liberação. A mediação escolar falou, não entenda por que as pessoas são assim. Assim como ficar com raiva da vida do outro, ao invés de ser feliz, quer que o outro seja infeliz. É porque não é que o outro, não é que quer que o outro seja infeliz. É porque são pessoas que, ao invés de priorizar a própria felicidade, elas foram programadas para sobreviver. E que nessa sobrevivência, a raiva ela vem como uma necessidade de produtividade. Eu tenho que produzir mais, eu tenho que ser mais ágil, eu tenho que ser mais competente, eu tenho que ser mais útil. Então, quem não consegue ser útil, quem não consegue ser competente, ser forte como ela, irrita. Porque esprega na cara dela que o mundo não dá certo só para quem está correndo o tempo todo. Que muitas vezes o mundo vai dar certo para aquele que é mais lento, mais encostado, que é mais vida boa, que deixa a vida levar. Por quê? Porque o outro que não tem preocupação vai atrair situações para que a vida resolva para ele. É simples assim, gente. A lei do menor esforço ela é também inevitável. Quanto mais você corre, você luta, você se estressa, mais resistência você gera e menos facilidade para aquilo realizar vai ter. Então, aprender a relaxar, aprender a soltar é muito importante, muito, tá? Por isso que as pessoas ficam irritadas, não é por mal, né? Mas é uma inveja velada, a pessoa nem percebe que tem isso, mas é um aprisionamento. Por exemplo, se eu não tenho permissão, se eu sou criança,
Eu não tenho permissão de brincar na piscina com meus amigos, porque eu tenho que fazer 10.000 lições de casa e todos os meus amigos vão fazer a lição de casa só no domingo e vão aproveitar o fim de semana. Isso vai ficando, para mim, como uma raiva. Pô, que raiva, né? Só que às vezes a gente cresce sendo essa pessoa que nunca se permite brincar na piscina, porque tem que dar conta de todas as tarefas. E isso vai ficando um acúmulo de falta de diversão e uma não permissão por ser feliz. E aí, quando você vê o outro sendo feliz, relaxando, você fala, olha ali que encostado, né? Quanto vagabundo que não faz nada, relaxado. Por quê? Porque isso está afetando a tua liberdade, né? Então a gente precisa primeiro aprender a ser livre, aprender a ser feliz, aprender a descansar. E conforme você vai se permitindo isso, o outro vai parando de te irritar, tá? Então essa é a raiva negativa, quando você se afeta negativamente com o bem-estar do outro, com o outro, deixa o outro, né? A Patrícia tá falando aqui, ó, está sendo muito difícil para mim. Ela sempre foi muito orientada quanto aos caminhos que ela devia seguir, as relações públicas que ela iria ter. Mas o que parece é que tudo que ensinamos foi em vão. Ah, ela tá falando da filha. Deixa eu ler mais o que aqui, ó. Minha filha acabou de completar 16 anos, está namorando um menino de 31 que não tem uma boa influência para ela. Até que ponto eu devo entrar no livre-arbítrio dela? Patrícia, 16 anos, ela nem tem livre-arbítrio ainda. É você que é responsável por ela. Muitas vezes, gente, uma criança, né, uma menina de 16 anos, ela vai te desafiar. E ela vai desafiar por quê? Porque ela quer se sentir vista. Talvez ela não se sinta importante. Talvez ela não se sinta cuidada. Então ela vai fazer coisas para testar a sua autoridade. E aí, isso não é lidar com livre-arbítrio. É você realmente ser um pouquinho mais firme, sabe? Não é proibir, mas é chamar na chincha mesmo. É falar, olha só, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu não vou permitir, essa pessoa não vai entrar essa hora, você não vai poder sair essa hora. É realmente botar regra. Por quê? Em algum momento ela vai te agradecer. Se você não faz nada, ela vai ficar com trauma disso. Vai falar, olha só, minha mãe me permitiu... Eu menor de idade, minha mãe me permitiu sair com um homem velho, entendeu? Isso é surreal, entendeu? Isso é crime, na verdade. Então, não permita. É simples assim. Não permita, né? Eu sei que ela vai fazer escondido, mas ela tem que pelo menos ter consciência de que você não permite, de que isso não é aceitável. E não é você brigar, entendeu? É você argumentar. É você ver por que ele é má influência. E você suprir ela de apoio, de amor. Suprir de afeto, para que ela não busque essa ser vista, ser considerada, ser livre fora de casa. Talvez ela esteja tentando ser livre e ela dentro de casa ela sinta que não tem espaço para isso. Então, até para isso, vale uma conversa, um diálogo e falar: olha só, filha, você quer ficar com essa pessoa? Isso é muito errado. Você faz o que você quiser, mas isso vai te ferir. Isso vai ser muito ruim. Se você quebrar a cara, eu vou estar aqui com você. Mas isso é muito errado. Sabe? A gente tem que se afetar. Às vezes, um filho precisa que a gente fale não, precisa que a gente dê limite, né? Então, quantas crianças eu conheço que cresceram sem a mãe, não queria estudar e a minha mãe não sabia o que fazer, e aí não estudei, aí hoje eu me culpo. Não, tem que ter autoridade. A autoridade dentro de casa é dos pais, mas a autoridade ela tem que andar junto com o diálogo, né? Então, é ter essa escuta também, e não uma autoridade com controle, sabe? É muito importante desenvolver a capacidade que o outro tem de perceber a própria vida, né? Tem aquele filme Karate Kid, antigo, tá? Não é o mais novo, não, o antigo, que o Daniel San faz uma besteira e aí ele chega lá pro senhor Miyagi e fala: e aí, você não vai brigar comigo? E o senhor Miyagi fala assim: não, a pior coisa que vai acontecer com você é esse sentimento que você está sentindo aí de não ter me ouvido. E eu tenho certeza que depois disso nunca mais você vai fazer. Então, às vezes, a pessoa precisa quebrar a cara, mas ela tem que saber que você tem que você vai estar junto, sabe? É isso, é deixar claro que você está junto. Ó, a Lilian falou que terminou o relacionamento por falta de atenção, comunicação e afeto. O meu parceiro mudou, mas agora eu me priorizo total. É isso, Lilian, é a postura. Você não tem que brigar com o outro, você não tem que convencer o outro, você não tem que se frustrar com o outro. Você tem que viver sua vida. Vive sua vida com felicidade, com liberdade, com alegria, com autonomia,
que o outro vai ter que reagir à sua realidade. É simples assim, gente. Se você estivesse cuidando da sua vida, você não ia estar frustrado e com raiva do outro. E o outro não ia ter poder sobre você. Então a raiva ela vem para mostrar que você deu o seu poder para outra pessoa ou para outra coisa, que você não está no controle do seu autoconhecimento, no controle da sua autorresponsabilidade. Né? Então você tem que voltar para o controle real, que é o controle das suas escolhas, e não para o controle do outro da situação. O único controle que você tem é das suas escolhas. A Patrícia falou que está fazendo tudo isso, mas está se sentindo perdida. Patrícia, é a vida, é a adolescência, sabe? Você não vai conseguir controlar a sua filha, mas é importante ela saber que ela está fazendo besteira, sabe? É muito importante. Ó, a Cris está falando assim, vamos aprofundar na questão da criança interior. Muito obrigada pelo esclarecimento. Que bom. A Patrícia, obrigada. Sou mãe separada, não tenho muito apoio dentro de casa e isso me deixa totalmente perdida. Patrícia, sabe o que poderia ser uma coisa interessante? Você falar exatamente isso para sua filha. Falar assim, filha, olha só, eu sou uma mulher sozinha que tem que cuidar de uma outra mulher. Você agora está tendo as suas escolhas. Observe as escolhas que você quer ter na vida, sabe? Prioriza o seu bem-estar, prioriza você. Não fica indo atrás de homem, sabe por quê? Porque depois você vai se frustrar, né? Uma pessoa mais velha, com mais experiência, que já passou por muita coisa na vida, sabe? Procura a tua vida, procura você, o que é importante para você. Para de ir atrás de outras pessoas, sabe? E você se colocar vulnerável para sua filha saber também, falar que as coisas não são simples, né? Que o quanto que impacta as escolhas na vida, né? Que você quer que ela tenha o melhor. E é isso, né? É muito importante às vezes a gente verbalizar como a gente se sente. A Alessandra está falando, viver nossa vida é essencial, saber o nosso valor primordial, com certeza. Márcia, que bom que você está amando o conteúdo, ficou muito feliz. Cláudia também, Nelito também. Ficou claro isso para vocês, gente? Quem ainda não me seguiu, lembra que essa live só vai ficar salva no meu perfil e que tem muito conteúdo para beneficiar vocês lá no meu perfil também, tá? Ó, a Eugênia mandou uma mensagem para mim aqui, tão bonitinha, ela mandou uma mensagem assim, você é maravilhosa, só estou te ouvindo há 15 minutos e já estou te amando. Obrigada, Eugênia. Disse que já virou minha fã. Gente, que bonitinha. Por hoje é só. E eu quero agora saber de vocês como é que vocês encerram essa live, né? Eu sei que eu não fiz nenhuma meditação, que eu não fiz nenhum exercício hoje, geralmente eu faço, mas eu acredito muito que a vibração que a gente transmite afeta as outras pessoas. Então eu queria saber como que vocês estão saindo, qual é a sensação, qual é a emoção, qual é o sentimento para a gente se despedir aqui com chave de ouro. Ó, a Rita falou que é gratidão. Eu tô aqui entusiasmada, tô feliz por começar a semana com vocês e fazendo o que eu amo. Nelito tá mais calmo, que bom, querido. A Malena com gratitude, querida. A Selma tá terminando bem. A Maria Cristina com gratidão. Muito bom, gente. Sônia também. Então, eu vou passar um dever de casa para vocês. Todo mundo que está se sentindo bem, que está com gratidão, faz agora uma lista por tudo que você tem a agradecer. Porque aquilo que a gente tem a agradecer é a nossa prosperidade. Aquilo que a gente tem a agradecer são os nossos tesouros, é o nosso bem, é a nossa riqueza. Então, gente, tenham sempre em mente tudo pelo qual você tem a agradecer. E comece sempre por você mesmo, pelo seu corpo. Agradeça pelo seu corpo, por ele estar sobrevivendo, por ele estar dando melhor. Agradeça pelos seus pais, por mais dores que eles possam ter sido, eles te deram a vida, né? Já te deram demais, eles já te deram mais do que qualquer outra pessoa, inclusive. Mesmo que eles tenham tirado, o que eles deram já foi mais do que qualquer outra pessoa. Então agradeçam a vida, agradeçam o ar, agradeçam tudo, sabe? A tua respiração. É isso, gente. Se você está gostando do meu trabalho, recomende para outras pessoas. Porque, olha, dá uma trabalheira danada trabalhar, fazer coisas aqui na internet. E a gente precisa espalhar essa corrente do bem, porque senão o algoritmo sozinho não espalha. Então a gente pode contribuir também. Então, se vocês estão gostando, compartilhem conteúdo, mandem para outras pessoas, que isso contribui muito com o meu trabalho também, tá? Então, fiquem com Deus. O Flávio que chegou aqui, ó, gente,
o Nelito, outras pessoas perguntaram se tinha outros homens. Tem outros homens, o Flávio é um deles que está na minha comunidade terapêutica. Tem o Marcelo também, tem o João, tem muitas pessoas, muitos homens que acompanham o meu trabalho e que eu sou muito grata também, porque eu acho que a gente precisa que mais homens tenham esse ímpeto, sabe? Porque as mulheres, elas estão procurando muito sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, e os homens ficam com muita vergonha, né? Porque tem essa cultura de que o homem não fala sobre emoção, sobre sentimento. É muito importante sair desse ciclo da vergonha, entrar nessa raiva positiva e falar, não, a partir de agora eu vou me curar, vou buscar ajuda e se produzir no sentido de se melhorar, se permitir, né? É isso, gente. Então, olha, um beijo grande, fiquem com Deus.